Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso. Produção e edição, Viviane Acosta. Quer compartilhar a sua história? Chama no direct no Instagram, Viviane Acosta. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre... Com a palavra, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 131. Após ser criado por lei municipal e efetivamente implantado, passa a integrar de forma definitiva o quadro das instituições públicas municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta, não deve sofrer suspensão sob qualquer pretexto. Uma vez criado e implantado, não desaparece, apenas renovam-se seus membros. Não depende de autorização de ninguém para funcionar, nem do prefeito, nem do juiz, para o exercício das suas atribuições legais previstas pelo Estatuto. Em matéria técnica de sua competência, delibera e age aplicando as medidas protetivas pertinentes, sem interferência externa. Exerce suas funções com independência, inclusive para denunciar e corrigir distorções existentes na própria administração municipal relativas ao atendimento às crianças e aos adolescentes. Suas decisões podem ser revistas pelo Juizado da Infância e da Juventude, a partir de requerimento do cidadão que se sentir prejudicado ou do Ministério Público. Exerce funções de caráter administrativo, vinculando-se ao Poder Executivo. Não integra o Poder Judiciário. De acordo com o artigo 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar é caracterizado como serviço público relevante. O conselheiro tutelar é um agente público investido de um mandato concedido pela comunidade, com autonomia para o exercício das suas atribuições definidas pelo Estatuto. O Conselho Tutelar é um órgão inovador no contexto da sociedade brasileira, criado com a missão de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É uma honra falar agora com os meus convidados especiais, companheiros da mesma ideologia e super guerreiros. Com vocês, Laís Oliveira, é conselheira tutelar de Macaé, Rio de Janeiro, e está no seu primeiro mandato. Itamara Muniz, é conselheira tutelar de Codó, Maranhão, e já está no seu segundo mandato. Dejair Marcelino, é conselheiro tutelar de Teresópolis, Rio de Janeiro, e está no seu terceiro mandato. E Maduca Lopes, ex-conselheira tutelar de Pouso Alegre, Minas Gerais, e é consultora dos direitos humanos da criança e do adolescente. Minha pergunta inicial vai para a nossa amiga Maduca Lopes. Maduca, fala aí para os nossos ouvintes qual a importância de um conselho tutelar na cidade. É um prazer estar participando aqui desse podcast, a convite da minha querida amiga Vivi. E vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre o conselho, sobre esse órgão que está aí prestes a completar 31 anos, né? Porque ele nasceu dentro do Estatuto e o Estatuto está prestes a completar 31 anos, mas ainda é bem desconhecido por grande parte da sociedade brasileira. Então, é muito importante mesmo esse projeto e que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. É a forma que a gente tem de poder contribuir para que as mudanças possam acontecer. Bom, a importância é enorme. O grande problema é que as pessoas não sabem o quanto o Conselho Tutelar é importante. O entendimento equivocado das atribuições do Conselho Tutelar gerou e tem gerado demandas muito equivocadas ao Conselho. Então, a sociedade como um todo, e aí quando eu falo sociedade como um todo, eu estou colocando autoridades também, juízes, promotores, delegados, prefeitos, a grande maioria desconhece a real função do Conselho. Então, demandam para o Conselho Tutelar questões das quais o Conselho não tem competência para executar. Tipo, separar a briga de meninos na escola, resolver questões de indisciplina, coibir meninos que estão empinando moto nas ruas, fiscalizar festa, portaria de baile, tirar menino que está bebendo no bar, meninos que estão fazendo bagunça na praça. Nada disso que eu falei é função do Conselho Tutelar. Nada disso. O Conselho não tem essa função. Porém, é a forma como o povo, infelizmente, por desconhecimento da lei, demanda para o Conselho Tutelar. É o que o povo acha que o Conselho faz.
como se o conselho fosse meio que uma polícia de crianças e adolescentes. Então, chamam o conselho para coibir o aluno indisciplinado, para reprimir o aluno que está brigando, quando a função é completamente distinta disso. E isso é muito sério. Por quê? Porque quando a gente tira o conselho do centro da legalidade, a gente impede que o conselho faça aquilo que a lei determina que ele tem que fazer, e só ele fazendo aquilo que a lei determina que ele precisa fazer é que vai fazer diferença dentro do município. Enquanto ele está, vamos dizer assim, apagando o incêndio, ele não está resolvendo nada. Ele apaga o incêndio aqui e o incêndio começa do outro lado. Não tem ações efetivas que sanam o problema. Então, a importância do conselho dentro da cidade é fundamental, mas a minha maior dica é, em primeiro lugar, que a sociedade, que as autoridades, que o conselho municipal, que tem como responsabilidade divulgar o estatuto, né, em seu âmbito de ação, faça chegar o estatuto nas escolas, nas discussões de associações de bairro, dentro de reuniões de professores, porque só começando a entender o estatuto que nós vamos entender realmente o conselho. E eu vou mostrar, vou falar aqui uma atribuição que o conselho tem para vocês perceberem quão importante ele é para a cidade e o quão triste está sendo ele não fazer aquilo que ele deveria fazer, porque está atendendo demandas que não são dele. O artigo 136, que traz as atribuições ao Conselho Tutelar, diz assim, no inciso 9º, que é a atribuição do Conselho Tutelar: assessorar o Poder Executivo local na elaboração orçamentária para planos e programas de atendimento à criança e ao adolescente. O que quer dizer isso? Assessorar, ajudar, Poder Executivo local, prefeito, elaboração orçamentária, dinheiro, para planos e programas de atendimento à criança e ao adolescente. Então, é função do Conselho Tutelar ajudar o prefeito a construir o orçamento da criança e do adolescente dentro do município. Então, o Conselho Tutelar, que faz o seu papel real, ele tem total know-how para chegar numa discussão de orçamento e apontar para o prefeito quais são as demandas da criança e do adolescente, onde deve ser gasto os recursos, o que precisa fazer, até porque quando a gente já chega com dados, estatísticas, diagnósticos, fica muito mais fácil para o orçamento ser construído. Quando não tem esse assessoramento, e lá na frente a gente percebe que estão faltando projetos e programas para a criança, fica fácil a gente entender por quê. Porque o Conselho Tutelar, que tem como atribuição legal fazer, né, essa discussão e participar da construção desse orçamento, não fez. Não fez por quê? Porque estava indo na escola repreender aluno indisciplinado, estava indo fazer buscativa de alunos faltosos, estava indo separar briga, fiscalizar festas, tudo aquilo que ele não tem por obrigação legal de fazer, ele está fazendo. E o que tem obrigação legal, ele não faz. Então, se o conselho for realmente entendido, a importância dele para o município, para que as políticas públicas voltadas à área da infância e da adolescência aconteçam de forma efetiva, para que não faltem projetos, não faltem programas, é fundamental. É fundamental. Então, nós estamos aí prestes a completar 31 anos e eu acho que a gente tem a obrigação, mais do que moral, de nos debruçarmos em cima do estatuto para entendermos essa lei e especialmente entendermos o Conselho Tutelar. Só quando isso acontecer é que eu acredito que a gente vai enxergar ali uma luz no fim do túnel em relação às políticas da criança e do adolescente. Obrigada, Maduca. É maravilhoso te escutar, né? Todas as vezes que eu sento para te escutar é uma aula que você dá. Todas as vezes, né? De tudo mesmo. A minha pergunta agora vai para Laís. Laís, como esse é o seu primeiro mandato, conta pra gente qual foi a sua expectativa e qual está sendo a sua realidade dentro do conselho. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui hoje e agradecer em especial a Viviane Acosta pelo convite e onde pude ter o prazer de conhecer a Viviane através de um curso de capacitação para conselheiros tutelares aqui do município de Macaé, onde tive grandes oportunidades de adquirir conhecimentos com ela.
A minha expectativa era tornar a vida dessas crianças e desses adolescentes um pouco mais fáceis, confortáveis, estreitando caminhos com parcerias públicas e privadas. Mas a realidade é diferente. O conselheiro tutelar ele ainda é visto como policial de criança e adolescente. Existem muitas limitações na atuação do conselheiro. A sociedade não entende que o conselheiro tutelar visa a proteção desses jovens e até mesmo prover recursos e estruturas e não tirar os filhos dos seios familiares como eles pensam. Dificuldade na falta de incentivo público, privado, dentro dos órgãos municipais e estaduais também. Verdade, Laís. Só quem passa realmente pelo conselho sabe muito bem o que você está falando, hein? Oi, Tamara, depois de vir da experiência do primeiro mandato, o segundo é melhor ou você ainda passa pelas mesmas situações que a Laís está falando aí? Vivi, olá a todos os ouvintes de todo o Brasil. Eu me chamo Itamara, estou conselheira do segundo mandato e como a Vivi perguntou, ainda passo por algumas dificuldades, assim como vários conselheiros e conselheiras do Brasil passam por algumas dificuldades, principalmente nesse tempo de pandemia, as coisas mais difíceis, muitos direitos das crianças e dos adolescentes do Brasil sendo violados. E a gente passa por uma situação muito difícil, principalmente na questão de requisição de serviços, muitos serviços parados e a gente requisita e muitas vezes não somos respondidos no tempo ágil e está muito difícil, principalmente nesse momento de pandemia. Já passei aí 2016, 2017, 2018, 2019, por algumas situações que foram as mais brandas, mas agora, nesse 2020, 2021, está sendo difícil, principalmente pelo momento pandemia. Obrigada, Itamara. Ô, Dejaí, com certeza você já aprendeu muita coisa nestes 3 mandatos e com essa bagagem toda que você tem dentro do Conselho Tutelar, conta pra gente aí qual é o segredo para seguir em frente. Olá, Vivi. Olá, pessoal. Eu gostaria primeiramente de agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, participando desse podcast, né, dizer que é um momento de grande alegria, né, falar desse assunto que bate forte no coração, né, um assunto que traz muita alegria, né, e com certeza essa troca de experiência será um momento muito rico para a gente. Queria deixar registrado aqui também que eu tive a oportunidade de beber diretamente dessa fonte que se chama Viviane Costa, né? Tivemos a graça, a oportunidade de participar de uma aula online, né? Onde que, né, foi uma troca de conhecimentos, foi uma troca de experiência, né? Eu pude somar, né, experiências, eu pude somar conteúdo para aplicar aqui no município de Teresópolis, mas vamos lá, né? Eu tô conselheiro no meu terceiro mandato, graças a Deus, não posso, de forma nenhuma deixar de agradecer a Deus por esse momento, né, por estar vivendo essa oportunidade de estar no meu terceiro mandato e sem sombra de dúvidas, né, foi um momento de estar sendo um momento de grande aprendizado, né, viver cada dia, cada momento, entender cada situação, cada caso que chega ali para você atender, cada família que chega ali para que você possa atender, identificar o direito violado, o violador e aplicar, né, junto com o seu colegiado, a melhor medida de proteção para aquela criança ou aquele adolescente. Eu acredito que o segredo, né, seja, como eu já havia falado, né, aquilo que brota do coração. Né? Não adianta você, né, entender que o conselho tutelar é apenas um cargo, é apenas uma função, é apenas um serviço, porque se você seguir essa linha de raciocínio, você nunca vai conseguir dar o seu melhor, né? Você vai se exaustar, você vai se cansar, né? Vai chegar um momento que você vai querer acenar com a bandeira branca dizendo que desistiu, né? Então, eu acho que o segredo é permitir com que venha do coração, sabe? Né? Olhar para aquela pessoa que você está atendendo e se identificar na realidade daquela pessoa e ver como conselheiro, como colegiado, o que você melhor pode fazer para a sanar aquela situação.
Ô, Jair, obrigada, viu? Muito me emociona quando vocês falam que já passaram pela minha capacitação, a capacitação presencial ou online, né? E tem usado isso no dia a dia dentro do Conselho Tutelar. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Vamos falar de uma questão aí que dá pano para manga, hein? Ô, Maduca, ainda existe o descaso e a banalização de requisições que o Conselho faz? Isso é uma preocupação, visto que já estamos, como você falou, há 2 meses dos 31 anos do ECA? Em relação ao descaso de algumas autoridades, de alguns secretários de pastas, gestores, diante de um instrumento que a lei criou para o Conselho Tutelar, para que ele possa garantir o direito da criança que naquele momento está sendo violado, que são as requisições. No artigo também 136, que traz as atribuições do Conselho, inciso terceiro, diz que o Conselho requisita serviços públicos nas áreas de saúde, assistência social, segurança pública, trabalho, educação, entre outros. Então, o que é uma requisição? Uma requisição é diferente de uma solicitação. A solicitação eu faço ou não faço, eu dou ou não dou. Requisição não. Requisição é como se fosse uma ordem, cumpra-se. E se não cumprir, justifique. Por quê? Porque eu preciso da negativa, eu preciso da justificativa para poder tomar outras atitudes que o próprio estatuto e o próprio artigo 136 diz que o conselho precisa tomar. Então, a requisição, quando chega a uma secretaria, ela deve ser vista como um documento extremamente importante e real da função do conselho. Por que existe tanto descaso com as requisições? Justamente porque o outro lado desconhece as atribuições do conselho. Vai ser sempre esse embate se a gente não conseguir promover o conhecimento do estatuto e especialmente das funções do conselho tutelar para as autoridades, para toda a sociedade de uma forma geral. Porque quando uma mãe, por exemplo, chega no conselho dizendo que já foi em todas as escolas da cidade e não conseguiu vaga para o seu filho, indica para mim, como conselheira, que o direito à educação está sendo violado. Se o direito à educação está sendo violado, o conselho tem que fazer com que esse direito seja cumprido, porque a missão principal do conselho é essa. E para que esse direito seja cumprido, o conselho pode requisitar esses serviços. Eu não indico aos conselheiros que façam a requisição de cara, porque até a própria lei fala, para efetivar aquela decisão do conselho, ele pode, para tanto, requisitar serviços. Então, eu entendi esse podendo para tanto como um espaço para o conselheiro pegar no telefone, ligar para o secretário, conversar, falar que aquele menino está sem vaga, ou ir pessoalmente na Secretaria de Educação, verificar o que está acontecendo, tentar articular de uma forma, primeiro, sem usar a requisição. Fez articulação, tentou e não conseguiu, não tem outra coisa. Podem não gostar, mas não tem outra coisa, e é um instrumento, é uma ferramenta que o Estatuto trouxe para o Conselho, que são as requisições. E aí o Conselho tem que requisitar. E aí o outro lado, muitas vezes, e eu já vi isso, muitas vezes, dá risada. Quem é o Conselho para requisitar? O que eles pensam que eles são? É por desconhecimento, porque se entrarem lá no artigo 136, inciso 3º, vão ver o Conselho Tutelar, para fazer valer as suas decisões, pode requisitar serviços públicos em todas as áreas. Então, requisita a saúde, requisita a assistência social, requisita a segurança pública. Então, é um documento extremamente importante, que faz, assim, com que as coisas comecem realmente a acontecer em prol da criança ou adolescente, mas infelizmente, pelo desconhecimento das partes, ou seja, dos serviços, esse documento ele é bastante negligenciado. Porém, o próprio estatuto coloca ali a seguinte fala:
o descumprimento dessa requisição deve ser comunicado ao Poder Judiciário. E muitas vezes também eu não vejo os conselheiros tutelares dando vazão a este artigo no sentido de fazer realmente cumprir a requisição. Então, o serviço não cumpre e o conselho fica quieto. Assim nós não vamos consertar nada. Então, o serviço tinha que cumprir ou, no mínimo, justificar. Ele não cumpriu e não justificou, encaminhar para o juiz. Representar ao Poder Judiciário nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Eu acho que é dessa forma, não é a forma como a gente indica, o ideal seria que todos entendessem todos, mas não é assim. Então, se necessário for, o conselho tem sim que representar aquele secretário ou aquela secretária que negligenciou a requisição do conselho tutelar. Não respondeu, não atendeu, então deve ser representado ao Poder Judiciário. Então, eu acho que é extremamente importante que o conselho realmente assuma as suas funções, tenha esse posicionamento, porque, infelizmente, o desconhecimento por parte dos serviços em relação ao conselho é muito grande. E o conselho precisa se posicionar para que as coisas comecem a funcionar dentro do município. Perfeito, amiga, perfeito. Laís, o que tem sido mais difícil para você dentro do Conselho Tutelar? O que mais tem sido difícil para mim dentro do Conselho Tutelar é manter as atividades em rede, conjuntas entre os próprios órgãos públicos. É complicado manter o trabalho entre os órgãos públicos e a sociedade civil organizada. Olha, para quem não sabe, o Conselho Tutelar é uma autoridade protetiva. Itamara, seu município tem aproximadamente 124 mil pessoas, não é isso? Segundo também peguei e pesquisei pelo IBGE de 2020. Por ser uma cidade pequena, onde todos conhecem todos, como é esse relacionamento das pessoas com o conselho? Olha, Vivi, o relacionamento das pessoas com o conselho ainda há muitos tabus que têm que ser quebrados, porque muitas pessoas pensam que nós, o conselho tutelar, os conselheiros, é para estar em festa, fiscalizando festa, fiscalizando bares, indo para colocar a barraquinha do carnaval, né? Dizer sim ao trabalho infantil. Isso é muito difícil. A gente, como é muito conhecido na cidade por ser pequena, muitas pessoas procuram a gente para fazer o errado. E a gente trabalha pelo artigo 136, que são as atribuições do conselheiro tutelar, e a gente ainda é taxado como ruim. Algumas pessoas que voltaram a gente aí em 2015 e 2019, pessoas que falam, mas eu votei em você para você me ajudar e agora você não vai me ajudar. Eu tive uma situação dessa, um caso de abuso sexual, que eu estava acompanhando, e lá eu soube que o estuprador era uma pessoa que votou em mim em 2015, e ele depois veio falar comigo, mas eu votei em você, então você não tem que acreditar nessa menina, não sei o quê, você tem que acreditar em mim, porque sou seu amigo, porque não sei o quê. E eu disse, olha, resolva seu caso com a justiça, não tenho nada a ver. Você violou o direito da criança, então você vai pagar por isso, entendeu? Então é muito difícil. No conselho, a gente tem amigos e também a gente acaba gerando inimigos. Itamara, muito complicado realmente essa situação, né? E o que você passou aí, muitos conselheiros tutelares devem passar também pelo Brasil afora, né? E sabendo, claro, o conselho tutelar não atende agressor ou violador. Aí os órgãos, né, tem os órgãos de competência para isso. Vai estar atendendo para estar aplicando a medida protetiva pertinente a cada caso. Dejaí, em todos esses anos dentro do conselho, o colegiado é fundamental para que o trabalho flua melhor, não é verdade? E quando isso não acontece? Esse tempo que eu estou conselheiro, eu percebi e entendi que não há como falar de conselho tutelar sem falar de colegiado. Ouso dizer que o colegiado é a pedra fundamental do conselho, porque sem colegiado não há deliberação, não há aplicação de medidas para que as coisas caminhem. Há necessidade de desprender-se de si mesmo para entender o outro. O respeito é a ferramenta de todo o bolo.
Mas quando há um olhar e um trabalho individual, há um prejuízo muito grande, porque o trabalho deixa de ser prazeroso e passa a ser exaustivo, até mesmo sem validade, porque perde-se a essência do que realmente é o conselho tutelar. Perfeito, Dejaí, perfeito você falar isso. É realmente a essência do Conselho Tutelar é o colegiado e ele deve trabalhar em conjunto mesmo. Maduca, você que viaja por muitos lugares e regiões distintas, como estão as sedes dos nossos conselhos tutelares? Eu que viajo pelo país todo, então eu tenho assim observações bem sérias, para não dizer tristes, para fazer em relação a isso. O Conselho Tutelar, quando foi criado, né, o artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente. Esse permanente quer dizer que a partir do momento que ele foi criado, ele passa a integrar a administração pública municipal. E cabe à administração pública municipal manter o conselho tutelar, com os conselheiros com salário, manter a estrutura para o conselho funcionar, manter carro, motorista, equipe administrativa, material de consumo, papel, impressora. E, infelizmente, o que a gente tem visto pelo país, assim, são conselhos sucateados. Assim, eu chego a ter vergonha, muitas vezes, de entrar dentro de um conselho para até não entristecer mais ainda. Mas a oportunidade se eu tenho dentro dos municípios de conversar com os prefeitos, eu falo com toda a segurança para eles que o conselho não pode, de forma alguma, ser tratado daquela forma. O conselho é um órgão extremamente importante. O CONANDA indica que é um órgão relevante, inclusive, quanto a salário. A indicação do CONANDA é que o salário dos conselheiros sejam de acordo com os mais altos cargos comissionados do município. Então, ele não pode ser alocado da forma como ele vem sendo alocado por várias cidades do país. De 10 cidades que eu fui, eu posso afirmar com toda segurança, 9 os conselhos estão muito mal alocados em garagens, debaixo de escada de rodoviária, inclusive os conselheiros tendo que usar o banheiro da rodoviária, é, em casas muito pequenas, caindo aos pedaços. E aí você vai, em contrapartida, você entra numa sede do CRAS, tudo organizado, uma casa boa, você vai no CREAS, super bacana, casas arejadas. O conselho tem que ter esse mesmo olhar. O prefeito tem que entender que a responsabilidade de cuidar disso é dele e o conselho é um órgão extremamente importante e precisa desse olhar dos prefeitos municipais. Então, a estrutura, os móveis, eu vejo móveis sucateados, tudo aquilo que não serviu para algum departamento manda para o conselho tutelar. Então, assim, a gente precisa olhar, ter esse olhar, é o órgão que defende, né, o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, que atende às mazelas da vida da criança e do adolescente. Ele precisa ser um órgão bem equipado, um órgão claro, bonito e acolhedor. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto pelo país. É uma tristeza eu ter que falar isso, mas é a realidade, minha amiga. Bom, Vivi, assim, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar por esse projeto, né, o Caso a Caso, dizer que é a coisa do momento, né, os podcasts, porque facilitam muito a vida das pessoas. Estou aqui, conte comigo com o que precisar, parabéns mesmo, viu, que dê tudo certo, desejo muita luz no seu caminho, desejo muito sucesso. E assim, agradecer mesmo a participação e me colocar à disposição para o que precisar de mim, tá bom, amiga? Um grande beijo para você. E beijo para todos os que vão ouvir esse podcast também. Você, quando eu digo você é top, você é top. E assim, me orgulho muito de ter aprendido muito com você, né? Aprendi muito com você presencialmente, né, em alguns lugares que nós nos encontramos. Então, e continuo aprendendo cada vez mais. Então, eu quero só te agradecer realmente, é, por esse carinho e por acreditar, né, ainda que tudo pode mudar. Porque quando a gente trabalha com afinco, quando a gente trabalha com muito amor e carinho, a gente não desiste, porque eu acredito que por muitos momentos você já
pode até ter pensado em desistir, né? Mas quando você olha para trás, vê todo um trabalho, vê toda a sua história, não dá para desistir. E isso é militância, né, minha amiga? Então, assim, obrigada por você ainda continuar militante nessa área, porque você é espelho para gente. É isso, quando a gente passa, né, para os nossos ouvintes, quando a gente passa para outras pessoas que estão ali na palestra, na capacitação com a gente, é a confiança que a gente tem que dar. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre esse órgão tão importante que é o Conselho Tutelar. Um abraço para todos, de Macaé para o Brasil. Amiga Viviane, agradecendo o convite, muito obrigada. Um abraço muito especial a você, sempre prestativa, sempre muito comunicativa com a gente. Muito obrigado a todos os ouvintes do Brasil. Um abraço fraterno a todos os conselheiros e conselheiras do Brasil, em especial às conselheiras e o conselheiro aqui de Codó, Maranhão. Tá? Um pedido especial que o nosso Senado trabalhe para que chegue o mais rápido possível a vacina para nós conselheiros tutelares que precisamos da vacina, porque a gente coloca as nossas vidas em risco fazendo visita, porque o Conselho Tutelar nunca parou, 2020, 2021, durante toda essa pandemia, e nós corremos um risco muito grande e que a gente precisa o mais rápido possível dessa vacina para a gente estar imunizado aí desse vírus que está matando muitas pessoas no Brasil e no mundo. Gostaria aqui de deixar o meu abraço a todos os colegas de trabalho, a todos os parceiros, né, que estão à frente dessa militância, batalhando para que nossas crianças e adolescentes tenham o seu direito garantido. E deixar aqui uma frase de ânimo: jamais desistam, porque quando os bons desistem, há a vitória dos maus. Bom, quero agradecer a oportunidade de aprender aqui com vocês e pedir mais uma vez aos nossos governantes para que tenham esse olhar mais sensível e sejam empáticos com o trabalho do Conselho Tutelar, que é regido pela Lei 8.069/90. Enfatizo a necessidade da vacina contra o coronavírus para estes profissionais que não medem esforços para atender a população dentro da legalidade que lhe cabem. Vacina para os conselheiros tutelares já! E obrigada de coração por vocês toparem estar aqui no meu podcast. Um beijo enorme e até o próximo episódio!